Glória a Deus. Boa noite a todos. Tecnicamente é boa noite, né? Apesar de estar claro. A paz de Cristo. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? Gente, faltou um pouco de empolgação nesse segundo amém. Bom, Deus seja louvado. Gente, que conferência incrível. Tem a notícia de que nós temos uma próxima versão no ano que vem. Faz com que a gente possa divulgar isso um pouquinho mais para mais gente. Você tem um volume de pessoas com essa bagagem, experiência ministerial, cobrindo tantos assuntos de uma ordem tão prática para a igreja, né? É algo muito, muito especial. E Deus seja louvado por essa iniciativa do GKPN. E além de você aproveitar, eu quero te encorajar, obrigado. Eu quero te encorajar, né? Espalhe a notícia, compartilhe como foi para você. Se isso tem te enriquecido, te abençoado, vamos mobilizar ainda mais colegas para que sejam enriquecidos com isso. E eu fico feliz que ao mesmo tempo em que haja a praticidade de abordar tanto assunto de ordem técnica, prática, do dia a dia da igreja, do pastorado, assuntos como esse de hoje não fiquem de fora, né? Que a gente possa entender que, em essência, a natureza não apenas do nosso chamado, do nosso trabalho, do nosso ministério é espiritual, mas antes de mais nada, o nosso próprio relacionamento com Deus. Eu tenho dito muitas vezes a alguns pastores, não espere que seu povo seja apaixonado por Jesus e o busque de forma profunda se você não for o doido que puxa a fila, né? Nós temos que ser não apenas exemplos, mas nós precisamos transbordar. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Normalmente nós só derramamos na vida de outros aquilo que nós experimentamos do Senhor. Nós vivemos uma época privilegiada, de acesso a muitos recursos de pesquisa, né? E ao mesmo tempo que eu digo que é privilegiada para uma geração como a minha, que a gente quase não tinha recursos, quase não tinha materiais, eu também posso muitas vezes dizer que eu fico um tanto quanto preocupado, porque as pessoas conseguem, por meio da pesquisa, acessar muito conteúdo pronto, que elas também deveriam estar recebendo diretamente do Senhor. Então, não sou contra, de forma alguma, esses recursos que nos ajudam no estudo da palavra, mas hoje em dia me preocupa um pouco, né, que o discurso pode ser encomendado de forma depressa. O dia desse alguém me falou, eu quero te mostrar a rapidez e a qualidade de um sermão que o site GPT vai te dar. Ele falou, me dê um tema, eu dei o assunto, ele pediu na minha frente, vou te dizer, a ordem do sermão saiu melhor que muita mensagem que eu ouvi. A questão é a fonte, meu amigo. A gente não pode só transbordar informação. E algo precisa acontecer, né, na minha e na sua vida, para que em algum momento a gente não entre no piloto automático, a gente não se torne somente os profissionais do púlpito que sabem transmitir um bom conteúdo, apontar uma direção, mas que nós possamos ser aqueles que, em primeiro lugar, vivem intensamente essa paixão. Eu queria que você abrisse rapidinho a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 21, e depois de ler esse texto, a gente vai dar um pulo lá no livro de Apocalipse. Mas, em primeiro lugar, Evangelho de João, capítulo 21. Eu quero que a gente leia do verso 15 ao 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Eu quero ir direto no ponto, né? Há um jogo de palavras que a gente pode falar aqui no grego, Jesus fazendo uso, né, de expressões como filéu, como agapau, mas eu quero ir direto no ponto.
Pedro, você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu te amo, não é aquela Brastemp, não é isso tudo, né? Mas eu te amo. Então apacente as minhas ovelhas. Entre os vários requisitos necessários para que nós sejamos chamados para o lugar de pastorado ou liderança que exercemos, um dos principais que Jesus apresenta é: você me ama. Se você me ama, eu posso lhe confiar o pastorado das minhas ovelhas. Então, me parece que isso é parte daquilo que a gente pode classificar como a porta de entrada. Mas o inverso também é verdadeiro. No Apocalipse, na carta ao anjo da igreja de Éfeso, o Senhor começa lá em Apocalipse 2:2, dizendo: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, e para mim existe uma progressão. Obra já fala de trabalho, mas labor já está indo para aquele modo canseiro. Mas perseverança é o último nível. Com a nossa liderança, de vez em quando, encorajando-os a ir um pouquinho mais além, a gente diz que a gente tem que chegar nesse último nível, que é o nível sangue nos olhos, faca no dente. Né? É cair para cima num nível de sacrifício no trabalho, onde nós vamos só além de dizer fomos frutíferos, operosos, ou né, simplesmente trabalhamos até perto da canseira, é ir um pouco além. A igreja de Éfeso tinha tudo isso. Na verdade, a igreja de Éfeso, sob qualquer lente ou perspectiva que você olhar, era uma igreja de alta produtividade. Você pode observar isso lendo Atos dos Apóstolos, você pode observar isso na conversa, né, que o apóstolo Paulo tem na epístola aos Efésios, você pode perceber isso na fala do Senhor Jesus aqui no Apocalipse, e você pode observar isso estudando os aspectos históricos da igreja de Éfeso. Uma igreja que chegou a ter literalmente dezenas de milhares de membros. Não faltava produtividade. Eles, além de produtividade, tinham alguma coisa a mais. O Senhor fala do controle de qualidade. Ele diz: vocês puseram à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja tinha controle de qualidade. Eles tinham resiliência. Ele continua e diz: você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. O ponto é, performance sobejava, não faltava. Mas o verso 4 e 5 apresenta o conteúdo que eu quero destacar. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então vamos mexer em algumas coisas interessantes. Jesus está falando com o anjo, o mensageiro da igreja. No capítulo 1 de Apocalipse, ele tem uma visão de 7 candelabros, e o anjo explica, são as 7 igrejas da Ásia, mas ele também vê 7 estrelas, e o anjo explica, são os anjos das igrejas. Aqui anjo não é o anjo no sentido literal, são os mensageiros, aqueles que Deus levantou como voz. Mesmo aqueles de nós que defendemos muito o ministério plural, trabalho em equipe, destacamos a importância de que haja sempre um cabeça, um sênior, um principal, não importa o nome que se dê, que seja aquela voz maior. E o Senhor se dirige a esse responsável. E Ele está dizendo: você está falhando não na performance, não na produtividade, mas na paixão. E Ele diz: arrependa-se. Um dia uma pessoa falou para mim: pastor, ora por mim. Eu falei: oro, mas gostaria de saber por quê. Eu gosto de saber pelo que querem que eu ore. Ele falou: eu estou em crise. Eu falei: qual é a crise? Ele falou: perdi o primeiro amor. Eu falei: não, então você não está em crise, você está em pecado. Quando eu falei isso, ela regalou os olhos. Não é para tanto. Eu falei: sim, se você vai usar o termo bíblico, vamos levar até o fim. O Senhor diz: lembra de onde caíste. Ele chama de queda. Ele manda você se arrepender. Então nós estamos falando de pecado. Se amar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma, entendimento e força, é o maior, é o principal mandamento. Ainda que você esteja amando Ele, mas não do jeito que deve amar, você já não está cumprindo o principal. Se a definição bíblica de pecado, em 1 João 3,4, é que o pecado é desobediência, a transgressão da lei, você começou já pelo principal, você acha que está fazendo o quê? Ele falou: não pensei por esse ângulo. Eu falei: deveria pensar. Agora, o Senhor diz: se você não se arrepender, eu tiro de você o seu candelabro. O candelabro que eu lhe confiei, eu pego de volta. Porque está em seu poder, está sob a sua gerência, mas o candelabro é meu. O que é o candelabro? Nós vimos que Apocalipse 1 diz são as igrejas. Basicamente, Deus está dizendo para o mensageiro da igreja: eu te pus para pastorear com a mesma condição de Pedro. Você me ama? Se me ama, entra cuidar do meu rebanho. Mas se não me ama, eu pego o rebanho de volta. Gente, nós não podemos brincar com isso. Em algum momento, eu posso te garantir, depois de 32 anos de ministério pastoral, que eu e você podemos entrar no piloto automático e perder a paixão. Não é o que Deus espera de nós. Mas algumas coisas nós precisamos entender.
Me preocupa quando eu sento com pastores que falam de tudo. Falam de negócio, falam de estrutura, né? Até mesmo as coisas envolvendo a igreja e não só de fora. Existem aqueles que vão transitar em outros assuntos. Mas me preocupa quando eu sento com pastores que em nenhum momento estão falando da Bíblia, em nenhum momento estão falando de Jesus, em nenhum momento estão falando de devoção a Deus, porque nós deveríamos estar puxando a fila. Como disse o profeta, tal qual o sacerdote, assim é o povo. Às vezes nós estamos esperando da nossa gente uma espiritualidade, uma paixão, que nem nós inspiramos neles. E muitas vezes não é porque simplesmente não queremos. A gente pode se perder no processo por vários motivos. Eu queria compartilhar algo que marcou profundamente a minha vida. Vou fazer isso de forma resumida com vocês. Dia 31 de janeiro de 2007. Era o último dia do ano. A gente já estava meio em clima de feriado, acordamos mais tarde, o almoço saiu mais tarde. E meus filhos ainda eram pequenos, então a essa altura eles já tinham terminado de comer e saído para brincar, que não tinham paciência de continuar muito tempo na mesa. Mas eu estou conversando com Kelly, minha esposa. E no meio da conversa, eu lembro que eu empurro o prato já vazio para o lado, na frente dela, e falo para ela, essa foi minha última refeição. Nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Kelly arregalou os olhos preocupada. Na época eu não fazia jejuns tão prolongados. Eu acho que o máximo que eu tinha feito era 14 dias. E ela preocupada, ela me pergunta, Deus está te pedindo isso? Eu falei, não, Deus não está me pedindo, não. Eu vou fazer porque eu quero. Eu olho para ela e eu fiz a seguinte promessa. Falei, 2008 será na minha vida o ano da busca. Eu vou buscar Deus como eu nunca fiz antes. Eu vou orar como eu nunca orei antes. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca li antes. Eu vou jejuar como eu nunca jejuei antes. E já vou começar o ano me dedicando a isso. E naquele ano eu procurei dar o melhor de mim nesse processo que eu chamei do ano da busca. Eu cheguei naquele ano a ler a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes em um mês, para você ter uma ideia. Eu muitas vezes ia dormir 2, 3 horas da manhã, eu tinha meu compromisso com Deus, minha cota de oração, de leitura bíblica, eu dizia, não importa a correria do ministério, eu vou buscar Deus como nunca fiz. E essa empolgação, ela estava ainda no início, dia 19 de fevereiro, estávamos no começo do ano. Fazia 3 semanas que eu tinha terminado aquele jejum. Eu tinha uma reunião com os nossos líderes, não era um culto, a gente não tinha louvor, adoração, não tinha oferta. Eu lembro que alguém fez uma oração para começar a reunião, a gente entrava logo com uma palavra. Normalmente uma palavra de alinhamento, ou doutrinário, ou da visão de trabalho, de serviço. Enquanto alguém orava, uma outra pessoa sinalizou para mim, já passando a mão no violão, fez com o dedinho assim, uma só, me deixa ministrar uma só. Eu com a cara feia, fiz com o dedo assim, uma só. Como quem diz, não empolga, nós não estamos aqui para isso. O pessoal vinha direto do trabalho, a gente queria que voltasse cedo, né? A proposta da reunião era outra, mas por algum motivo eu concordei, fiz uma só. E até hoje nós estamos tentando entender o que é que aconteceu quando a gente cantava aquela uma só. Havia um momento, a gente estava cantando uma canção antiga do Marcos Witt, que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. E ninguém conseguiu atropelar, anotar a placa do caminhão que atropelou a gente, na verdade. Eu brinco que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória. Eu nunca vi isso acontecer nem antes, nem depois daquele dia 19 de fevereiro de 2008. Num instante. Eu sempre digo às pessoas, nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente conseguiria reproduzir aquilo de forma tão simultânea. Começou uma choradeira generalizada no nosso pequeno auditório. A igreja estava no início, era só o grupo de liderança. Todo mundo foi ajoelhando, prostrando, o cara no chão, um choro de uma forma assim difícil de explicar. Eu nunca tinha experimentado um choro daquele. Eu me via chorando sem entender pelo que eu estava chorando. E eu começo a orar e questionar, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? A gente já nem teria essa música. Agora nós estamos no meio de uma choradeira generalizada. O que é que o Senhor está fazendo? O Espírito Santo falou no meu coração, estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido, arrependimento com um choro desse. Mas eu pergunto para Deus, arrepender de quê? Arrependimento é específico, não é genérico. Quando era criança, eu ficava bolado com os amigos de papai, que na hora de ir embora dizia assim, desculpa qualquer coisa. Né? Muita gente ouviu isso da velha geração. Eu ficava doido, dizia, se tem algo para pedir desculpa, peça por aquilo, mas que negócio é esse de desculpa qualquer coisa? Ou seja, com Deus você não arrepende dizendo desculpa qualquer coisa. Normalmente é específico. E eu estou ali orando dizendo, arrepender do quê, Senhor? E o Espírito Santo falou no meu coração, vocês precisam se arrepender de não estarem me buscando como deveriam. E esse é o momento que eu queria dizer para você, que eu fiquei quebrantado, falei, é verdade. Mas na verdade eu fiquei indignado. Eu pensei, eu estou no ano da busca. Eu saí do meu maior jejum da vida. Eu estou orando e lendo a Bíblia que nem um condenado. Usei essa expressão para Deus, que nem um condenado. Eu não falei isso, mas o sentimento de mim, a vontade era dizer, se isso não está bom para você, quando é que vai estar?
É lógico que eu não falei. Eu aprendi desde criança que você respeita pelo menos 2 tipos de pessoa. Quem é mais velho que você e tem mais autoridade que você. Acho que Deus é no mínimo os 2. Mas apesar de não ter falado, eu senti, eu pensei. E como disse o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já conhece. O que você vai pensar daqui uns 10 anos, Ele já ouviu. E Deus ouviu, e não só ouviu. Ele respondeu uma das frases que eu nunca mais vou me esquecer. Eu escutei a frase, até que nada mais importe. O Senhor me disse, quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, é mais importante para você do que para mim, você chegou onde eu quero que você chegue. Ele me disse, nesse momento você não está caminhando para lá. Você nomeou 2008, o ano da busca, mas a única coisa que você fez foi melhorar a performance da busca. Você está quebrando seus recordes de jejum, de tempo de oração, de leitura bíblica, mas isso não significa que o seu coração me deseje mais do que você desejava antes. Minha esposa às vezes dizia para mim, quando nos casamos, eu sempre fui muito persuasivo em defender alguns pontos e questões. Havia momentos que ela dizia assim, eu tinha que ter feito uma faculdade de Direito antes de casar com você, para poder defender o meu lado. Porque ela dizia assim, às vezes não ganha a discussão quem está certo, ganha quem tem o poder de persuasão. Meu amigo, a pergunta é, como é que você discute com Deus? Ele não só não está errado, como ele tem ferramentas de persuasão muito melhores. Quando Deus falou comigo, meus olhos se abriram de um jeito que eu fiquei com vergonha. Porque de fato eu entendi. Ele não apenas falou isso para mim, mas ele me disse, a única coisa que realmente mudou, desde que você decretou o ano da busca, é que agora você está um pouco mais orgulhoso da sua busca do que você estava antes. Porque eu não sabia onde enfiar a cara. Mas honestamente não é difícil entender isso. Deixa eu te explicar isso em outras palavras. Biblicamente falando, eu como marido sou obrigado a amar minha esposa. E não é só eu, cada um de vocês aqui como marido também. Porque é uma ordem que Deus nos deu. Você concorda comigo? Não é uma opção. Muita gente está tratando isso hoje em dia como se Jesus tivesse dado um hashtag, fica a dica, uma sugestão, mas é uma ordem. Agora, eu e minha esposa completamos semana passada 30 anos de casados. Eu fico pensando, se cada manhã que eu acordo do lado dessa mulher eu falasse, eu amo você. E a hora que ela abrisse um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela com a próxima frase. Fazer o quê, né? Deus mandou. Não tem opção. Sou obrigado. E já que somos obrigados, estamos aqui, né? Para cumprir a obrigação. Eu fico me perguntando, primeiro, se a gente ainda estaria casado. Segundo, qual seria a qualidade desse matrimônio? Se a gente... Mas, pastor, ela não sabe que o senhor é obrigado? Sabe. Então, qual o problema? O problema é que ela espera que eu cumpra a minha obrigação, não com mero senso de obrigação, mas com senso de prazer. Porque se eu cumpro a obrigação só com senso de obrigação, eu não estou valorizando ela. Eu estou valorizando só a mim mesmo. Eu dei o meu melhor, nem você, nem Deus, nem ninguém pode reclamar, porque no final das contas eu sou o cara. Ou seja, toda a minha performance foi apenas para que eu me orgulhasse dela, e não porque aquela pessoa merece ou nos inspira. No nosso aniversário de 10 anos de casados, nós tivemos uma experiência interessante. Tivemos uma bagunça que a companhia aérea fez num dos nossos voos, que era uma viagem missionária. Nós tínhamos uma conexão no Charles de Gaulle, na França, em Paris, e eles, por conta de um erro, pediram desculpa, eu perdoei eles de coração. Fizeram nós ficar 2 dias em Paris, no nosso aniversário de 10 anos de casamento, Paulo. Era o sonho da minha mulher. A gente está naquela fase que a gente vivia coisa que só milionário ou missionário pode ter, né? E a gente não era milionário. Então, assim, a gente disse, vamos deixar para lá, não vamos reclamar nada, vamos aproveitar o presente que nós ganhamos. E naquele dia eu levei minha esposa para subir a torre. E eu fiquei pensando, o que eu falo para ela que não seja só o clichê do eu amo você, apesar de amar muito a minha esposa. E eu lembro que eu tentei, depois de muito tempo, assim, chegar à declaração que eu achasse que fosse a principal. Na época eu nem entendi isso com a mesma clareza. Mas eu lembro que o que eu disse para minha esposa foi o seguinte, falei, eu amo amar você. Falei, porque eu tenho obrigação de amá-lo. Mas você torna a obrigação fácil, prazerosa. Você é o tipo de pessoa inspiradora. Quando a gente entra no modo de não esquecer da obrigação, mas cumprir por prazer, isso significa que você conseguiu valorizar outra pessoa. Não é difícil de entender isso, é? Mas por que na relação com Deus muitas vezes nós não entendemos? E naquele dia o Senhor começou a falar comigo.
mesmo entre aqueles que buscam, não estou falando de quem não está buscando a Deus, muitas vezes o nosso foco está muito mais na performance da busca do que na paixão por Ele. E nós precisamos mudar isso. Algumas vezes se torna, para mim e para você, outro dia alguém falou, pastor, eu acho que eu já estou no piloto automático, no devocional. Eu falei, é melhor fazer no piloto automático do que não fazer. Mas se eu e você podemos ir além do piloto automático e além de fazer, preservar aquilo que o Senhor espera de nós, a pergunta é, por que não? E desde então eu comecei um processo. Eu posso te dizer, depois de tanto tempo passando, né? Daqui 3 anos, são 20 anos que essa história começou e que Deus começou a me moer, me quebrar, me fazer entender esse assunto. Eu posso dizer que nem Paulo, eu ainda não cheguei lá. Mas graças a Deus também não estou onde estava. Eu continuo dizendo, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Essa percepção de que o Senhor tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. De que tudo é por Ele, é dEle, por Ele, é para Ele. Ela jamais pode deixar de nortear o meu e o seu coração. E de tempos em tempos a gente precisa parar para uma avaliação. Quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? A ideia da pergunta não é ouvir um sim ou não, é levá-lo a uma avaliação. É que ele consiga entender aonde ele realmente estava. E é evidente que pelas respostas de Pedro, como eu falei, Jesus começa perguntando, Pedro, tu me amas? Agapau, a derivação de ágape, amor perfeito, sacrificial. Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu. A primeira publicação da NVI em português, quando era só o Novo Testamento da Sociedade Bíblica Internacional, eles traduziram esse texto assim, Pedro, tu me amas? E a resposta era, tu sabes que eu gosto de você. Tipo, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, não é isso tudo. Você imagina a moça perguntando para o rapaz, noivo, namorado, esposo, benzinho, você me ama? Ele responder, te considero muito. A encrenca que esse cara se meteu, não é o que ela está perguntando, nem o que ela quer ouvir. A questão não é só poder dizer sim ou não. A pergunta de Jesus é mais profunda, o quanto eu e você realmente amamos. E sabe, eu acredito que tudo que nós falamos de espiritualidade, não de religiosidade, vai depender da resposta que nós damos a essa pergunta. Acredite ou não, muitas vezes eu e você estamos que nem Marta, tão dispostos a trabalhar para servir Jesus, que nós perdemos a capacidade de, como Maria, sentar-se aos seus pés e desfrutar daquilo que eu e você realmente deveríamos desfrutar. Algumas coisas começaram a mudar, e mudar bastante, em termos de percepção, do nível de entendimento e prática na minha vida nos últimos anos, desde que Deus começou a falar comigo a respeito desse assunto. Eu e você fomos criados para buscar Deus. Quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, ele diz no capítulo 17, né, nos versos 26 e 27, que de um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Aí no verso 27 ele dá indicativo de propósito, para que o buscassem. Porque de um Deus fez todos nós, toda a raça humana. Não existe nenhum texto que resume tanto o propósito generalizado da criação como esse. Para que o buscassem. E você existiam para buscar Deus. Mas ainda que a gente entenda que exista para isso, eu e você também precisamos entender o que é que Deus, por meio do profeta Jeremias, falou. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Significa que eu e você precisamos não apenas buscar, se nós não colocarmos todo o nosso coração nisso. E repito, quando eu e você entramos no piloto automático, de fazer porque tem que ser feito, de fazer só porque temos que dar exemplo, né? De fazer porque precisamos, talvez, de algumas respostas da parte de Deus, ou até mesmo porque almejamos o sucesso ministerial, nós começamos a nos perder no processo, no sentido do resultado que deveríamos ter. Ou ele se torna o mais importante, nós entramos nisso, porque o maior mandamento não é só amá-lo, é amá-lo de todo o coração. A ordem não é apenas buscá-lo, é buscá-lo de todo o nosso coração. Né? É algo que eu e você realmente precisamos levar para o nível que deveria estar. O Senhor precisa ser, num nível profundo, né? E de maneira poderosa, a nossa maior paixão. Mas muitas vezes, nesse dilema, né, de performance versus paixão, eu e você temos errado e temos tropeçado, porque talvez a gente seja como o pessoal da igreja de Éfeso. Igrejas que estão crescendo, como Éfeso crescia, que tem a produtividade que Éfeso tinha, que tem a performance que eles tinham, resiliência, o controle de qualidade, dá até para arrancar dos homens o ISO
Qual é o último? Me ajuda aí, Paulo, você que é o cara. Mas muitas vezes nós não estamos tirando o sorriso dos lábios do Senhor, que deveríamos conseguir ter de satisfação, olhando para mim, olhando para você. Eu sempre conto a história que, naquele dia, Deus me fez lembrar quando me corrigiu pela primeira vez em 2008. Eu estava no início do meu ministério pastoral, eu lembro que era ainda recém-casado, então isso faz bastante tempo. E eu fui chamado para ajudar um casal. A gente brinca que o casal cristão não briga, tem excesso de comunhão, né? Então aqueles dois tiveram comunhão demais da conta, como diria alguns. E eles não estavam conseguindo se resolver, já faziam 5 dias que o negócio estava tenso, sem se falar. Chamaram o pastor. Lá chego eu, com 1 aninho de casado, sem bagagem. E eu lembro quando eu entrei, sabia mais ou menos o que estava acontecendo, tentei quebrar o gelo, cheguei na porta, falei, o que é que está pegando? O que é que está acontecendo? O marido já saiu e falou, essa mulher é uma louca. Desse jeito começou a conversa. Eu ainda tentei brincar, falei, Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se ele tinha razão. Aí estabeleci as regras, um fala, o outro ouve, não interfere. Depois, quando o outro fala, o primeiro não. Botei todas as regras, sem dedo no olho, não vale mordido, não vale cotovelado, né? E comecei. E aí o marido começou falando, ô pastor, essa mulher é uma louca, porque em 20 anos, eles estavam para fazer 20, ou recente tinha feito 20 anos de casado, em 20 anos de casados, ela sempre quis que eu fosse no supermercado. Ele olha para mim com a cara de pavor e diz, pastor, eu odeio supermercado. Eu falei, tu não está sozinho, o sindicato é grande. Aí ele falou assim, essa semana, 5 dias atrás, nosso problema foi esse. Resolvi ir com a minha mulher no supermercado, me ofereci para ir com ela no supermercado. E quando nós voltamos, essa louca disse que nunca mais quer que eu vá no supermercado. Nesse momento, a irmã está com o dedinho erguido, tipo, depois dele, minha vez. Mas ela está serena, está tranquila. Quando ele terminou de falar, eu falei, irmã, sua vez. Ela falou, pastor, a primeira coisa a ser esclarecida é, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Aquele homem já estava bravo, então não sei como adjetivar o próximo nível que ele foi. Eu brinco que ele ficou semi-endemoniado. Ele enlouqueceu, ele perdeu o controle. Eu estou falando que é uma louca. Aí começa a chamar os filhos pelo nome, todo mundo, para vir depor no tribunal, né, para tentar garantir que ela sempre quis que ele fosse. Eu, nessa hora, interrompi ela, falei, irmã, desculpa, até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. Só pode até não ser daquelas doidas que quer discutir a relação com o marido do supermercado, que tem dessa. Mas não querer nenhuma vez em 20 anos que ele fosse. Eu falei, ou a senhora se retrata ou se explica. Ele falou, ele foi honesto aqui, eu preciso acreditar na sua honestidade. Ela falou, eu me explico. Ela falou, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. E eu fiquei com essa mesma cara que os maridos estão agora, tentando entender ela. Tipo, uau, que coisa profunda, quase poética, bonita. Eu falei, a senhora pode explicar? Ela falou, eu não queria que ele fosse. Eu falei, a senhora está repetindo, explica. Ela falou, pastor, se eu quisesse que ele fosse, ele teria o direito de me chamar de louco, porque supostamente ele deu o que eu queria. Ele foi. Então, se era isso que eu queria, pronto, resolvido. Ela falou, a minha indignação, ele não tem entendido o que eu queria. O que eu queria é que ele quisesse ir, ou seja, que fosse de boa vontade. Se ele não consegue isso, ele está liberado para o resto da vida, nunca mais precisa ir. Ela falou, o senhor tinha que ver o homem do meu lado, a linguagem corporal. A cara dele, de agonia de estar ali, olhando para o relógio o tempo todo. Era evidente que ele não queria estar ali. Ela falou, o senhor acha que eu pensei que ele queria me agradar? Ela falou, a única coisa que eu pensava era, esse homem deve ter feito algo tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que ele pensou, tem que me dar uma autopunição no nível do que eu aprontei. E ele pensou, o que é a pior coisa do mundo nesse momento, ir com a minha mulher no supermercado. Então ele foi para se punir. Esse tipo de comportamento não soa que a pessoa quer estar ali com você. E quando ela explicou, eu virei e falei, velho, ela está certa. Você está errado. Ou se arruma vontade de ir, eu nunca mais vá. Por que eu estou te contando isso? O Senhor falou no meu coração, você lembra dessa história? Eu falei, lembro, vou lembrar disso para sempre. E o que eu senti dentro de mim não foi uma palavra ouvida, mas aquela forma singela do Espírito Santo falando no íntimo. Pois é, o que eu queria não era que você me buscasse, é que você quisesse me buscar. Se só você buscarmos, nós estamos cumprindo a obrigação, e Deus espera de mim e de você mais do que isso. Quem está entendendo? Se nós existimos para isso, precisamos dar a devida resposta. Eu acredito que é algo que nós precisamos entender, que em algum momento nos leva a falhar. Estou falando de gente séria com Deus, que quer estar conectado com o Senhor, que não está chutando
né, o pau para se afundar no pecado. Nós temos um problema. Naquele dia o Senhor me chamou a atenção para isso. Ele falou, você sempre prega dizendo que o seu maior inimigo é o pecado. Ele falou, você não está errado em chamar o pecado de inimigo. Mas o Senhor falou, você tem sido muito inocente quando acha que só o pecado é o inimigo do meu povo. O Senhor me diz, existe um inimigo muito mais sutil no meio daqueles que se consideram mais maduros, mais dedicados. E talvez por falta de uma definição melhor, eu vou chamar isso de distração, ou distrações. As distrações, diferente do pecado, não se tratam de coisas ilícitas, erradas. Elas normalmente entram na categoria das coisas lícitas. Mas muitas vezes se tornam mais importantes do que deveriam e concorrem com o lugar de importância que o Senhor deveria ter. O entendimento que Deus me deu naquele dia da frase do até que nada mais importe é, enquanto Ele não for mais importante do que toda e qualquer outra coisa para mim e para você, nós ainda precisamos trabalhar algum conteúdo dentro de nós. Em Êxodo, no capítulo 5, quando Moisés vai a Faraó dizendo, deixa meu povo ir para que me adore. É interessante observar que aquela proposta de redenção e libertação era a adoração, a conexão íntima com o Senhor. O que é que o Faraó, que simboliza em toda a figura de redenção do Antigo Testamento, Satanás. A saída do povo do Egito é a figura da nossa libertação, do nosso cativeiro, que também estavam debaixo de um tirano que nos escravizava. Paulo escrevendo, né, no Novo Testamento diz, Deus nos arrancou do império das trevas, nos trouxe para o reino da luz. Eles foram libertos por ocasião da celebração da primeira Páscoa. Paulo escreve aos Coríntios e diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, está para nós, sua morte, seu sacrifício, como o sangue do Cordeiro estava para eles. Nós podemos gastar tempo detalhando a tipologia que eu acredito vocês, a maioria pastores e líderes conhecem bem. Mas o faraó responde, esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de serviço para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Distrações. Essa estratégia tem sido eficaz desde então. Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 15, Jesus está à mesa, provavelmente como sempre fazia, falando das coisas do reino de Deus, e alguém junta a mesa com o discurso de Jesus e diz, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus responde com uma parábola, ele normalmente não deixava a bola quicando. Verso 16 de Lucas 14, eu vou até o 20. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço-te que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, peço que me desculpe. Outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Nenhuma das 3 desculpas apresentadas falam de coisas ilícitas. O primeiro deles, aquisição de uma propriedade. Nunca em 32 anos de pastorado vi um crente reclamar de uma aquisição de propriedade. Pastor, aconteceu uma coisa terrível. Finalmente consegui minha casa própria. Pastor, algo terrível. Uma sede nova para os nossos empreendimentos. Todo mundo chega com outro discurso. Bênção de Deus. Resposta de oração. E foi uma versão mais avivada. Cumprimento de promessa. Ninguém chega reclamando. O segundo, comprei 5 juntas de bois. O povo vivia da agricultura na época. Isso eram os tratorzões, os New Holland da época. 5 juntas de bois significava uma melhoria da produtividade. A melhoria da produtividade significa mais dinheiro no bolso. Você já viu algum crente chegar e reclamar que está vendendo mais, está produzindo mais, está ganhando mais dinheiro? Ninguém. Todo mundo chega dizendo, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Isso não dá para falar mal dos 2 primeiros, não dá para falar mal do terceiro, casei-me. Gente, o casamento é a ideia de Deus. Não tem como você chamar de ruim. Ruim é escolha que alguns estão fazendo de com quem casar. Ou de como viver um matrimônio a ponto daquilo virar uma filial do inferno em vez de um pedacinho do céu. Mas o casamento é a ideia de Deus. Agora, nem isso. Aquilo que nós temos de maior valor depois de Deus, deveria concorrer com o convite. O convite era para quê? Para um banquete. Gente, banquete na Bíblia não é aquela alimentação inteligente, nutricional, que garante apenas sobrevivência. Ela normalmente era algo feito com tempo. Os convidados eram pessoas selecionadas com quem se queria ter comunhão. Para resumir, banquete fala de comunhão. Eu e você fomos chamados
a esse lugar com Deus desde o início. Salmo 25:14, é a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando Deus cria o primeiro casal e bota lá no Éden, eu brinco, Ele nunca respeitou a lua de mel dos dois. Todo santo dia Ele estava lá. O que Ele está dizendo? Vocês podem festar à vontade, mas eu quero ser parte da vida de vocês, todo santo dia. Quando Adão pecou, o que é que Deus pergunta para o homem? A pergunta de Deus não foi, o que é que você fez, cabeção? A pergunta de Deus é outra, onde você está? Minha leitura disso é, o problema não é o que você fez, é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Eu perdi você, cara. Agora, nós pregamos uma redenção, Jesus vem perdoar apenas os nossos pecados, remover a condenação, mas nunca querendo restaurar a comunhão planejada desde o início. Há algo a respeito dessa comunhão que eu e você precisamos ter com Deus, desse relacionamento profundo de amor e paixão, e nada pode concorrer com isso. Eu tenho aprendido que quanto mais o ministério cresce, maior é o desafio que eu e você teremos de nos manter no lugar da comunhão. Ainda era novo no ministério, eu li um livro que chamou minha atenção. O título era Ocupado Demais para Deixar de Orar. Muitas vezes nós estamos alegando que o crescimento do ministério está nos impedindo de nos manter lá. Quando eu e você, quanto mais o ministério cresce, mais deveríamos permanecer nesse lugar. A verdade é que muitos de nós temos nos distraído. E no final das contas, só uma coisa deveria importar. Jesus falou sobre isso. Você conhece bem o texto de Marta e Maria? Marta não estava apenas praticando algo que era cultural, quando falamos da hospitalidade. Ela estava fazendo algo que era bíblico. Ela queria honrar Jesus. Jesus não chegou sozinho, andava com uma tropa junto com ele. Eu fico imaginando que era dar de comer para toda aquela turma que de tanto andar chegava esfomeado. Aparentemente, não parecia ser uma família de tão grandes posses, não estariam cheios de servas trabalhando. E a irmã, que é a força de trabalho dela, está sentada ouvindo Jesus. Ela chega e diz, Senhor, fala para minha irmã que me ajude. Gente, vocês conhecem a dinâmica familiar. Quando alguém começa a falar do outro como se não tivesse presente, é porque o negócio já está azedo. Eu uma vez vi um casal brigando através do filho. Pior que era uma criança de 8 anos. Menino, fala para sua mãe. A mulher na frente dele. Mas tipo, ela não existe, não falo com ela. E a mulher respondia, menino, fala para o seu menino, nem tinha tempo para falar nada. Ele só era desculpa para um fingir que o outro não existia. Menino, fala para o seu pai. Eu fiquei olhando aquilo pensando, que cena triste. Mas isso só acontece quando o azedume chegou num alto nível. Eu fico imaginando que para Marta chegar para Jesus e dizer, diz para minha irmã que me ajude, ela já devia ter passado atrás de Jesus, dado um sinal ou outro, chamado. Eu imagino Maria só virando a cara, fingindo que nada acontecesse, até que ela perdesse a paciência. Você acha que ela pediria ajuda para Jesus se ela acreditasse que Jesus, em vez de ficar do lado dela, ia ficar do lado de Maria? Ele imaginava, até ele vai entender o que eu estou pedindo. O que é que Jesus responde? Jesus começa chamando Marta 2 vezes pelo nome. Marta, Marta. E se repete na Bíblia por 7 vezes. Ele chama o nome de alguém 2 vezes seguidas. Abraão, Abraão e assim por diante. Todas as 7, se você for estudar o que está lá, o que tem é uma crise que vai ser tratada. Então, se Marta tivesse essa revelação, já tinha gelado a espinha só de ouvir o Marta, Marta. Jesus diz, você está ocupada e distraída com muitas coisas. A palavra ali, ocupada, às vezes traduzida como distraída, dependendo da versão, peripal, significa separar, afastar, distrair, entrar no estado de estresse mental, estar super ocupado, bastante atarefado. Ou seja, normalmente não é a distração de alguém que divagou, é a distração de alguém que tem atividade. Mas Jesus diz, você está ocupada e distraída com muitas coisas. Ele vai dizer o seguinte, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Gente, vamos parar para pensar no que Jesus está falando. Ele está dizendo, no final das contas, a geração de meus pais diria, no frigir dos ovos, até hoje estou tentando entender o que era o frigir dos ovos. Você, com o Paulo, que são dos mais antigos, pode me explicar depois isso? Eu não conheci ninguém que me explicasse isso até hoje. Mas no final das contas, Jesus está dizendo, só tem uma coisa que importa. Ele diz, qual é? Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Naquele dia, 19 de fevereiro de 2008, quando falava comigo das distrações, o Espírito Santo me fez lembrar
e quando eu dei um videogame para o meu filho. Cheguei em casa com aquele presente, ele nunca teve uma reação de tanta festa, nenhum presente que eu dei na vida como aquele videogame. Eu não me lembro se era PlayStation 2, 3, não era o 1, já não era o primeiro videogame. Os primeiros que ele teve, ele sempre me pedia, dizia, pede para o Pai do Céu, que o Pai da Terra não tem a menor condição. A gente orava, ele ganhou. Mas aí depois dos 2 primeiros, deve ter sido o terceiro videogame, ele chega para mim e falou, pai, agora eu quero que você, meu pai terreno, me dê. Pede você para Deus. Eu preciso que você me dê um dos videogames, que não seja tudo só nas costas de Deus. Aí eu estava orando, Deus fez um milagre, eu lembro que eu consegui chegar com o videogame. Eu falei, esse aqui, com a ajuda do Pai do Céu, mas sou eu que estou te dando. Esse menino fez uma festa, a idade que ele estava. Ele se jogou no chão, simulava que entrava em convulsão, de tudo de alegria. Ele saia correndo, gritando pela casa, ele vinha, me abraçava, me beijava, ele segurava as bochechas do meu rosto e dizia, você é o melhor pai do mundo. Aí começava tudo de novo, né? Se jogava no chão, tremia, corria pela casa. Foi festa como eu nunca vi. Poucos momentos eu tive aquela alegria de ver tanta alegria no meu filho com o presente que eu dei. Mas pensa na alegria que durou pouco. Acho que 2 dias depois eu já estava arrependido de ter dado o videogame. Porque eu perdi meu filho para aquele videogame. Antes da pandemia, por pelo menos 17 anos eu tinha uma rotina. Quinta, sexta e sábado fora pregando. Chegava domingo para os cultos, ficava com a família e a igreja até quarta-feira, depois ausente. Sempre que eu chegava, a gente tinha uma rotina. Eu avisava a Kelly que cheguei, sempre procurei morar perto do aeroporto para chegar logo, né, em casa. E quando a gente chegava, meus filhos já estavam preparados por ela, atrás da porta. Eu entrava, era festa, a gente brincava junto, entregava uma lembrancinha, a gente tinha um ritual. Depois do bendito videogame, toda vez que eu entrava pela porta, estava só a Alissa, minha caçula. O Israel nunca estava lá. Eu brincava com ela, fazia tudo, depois dizia, Israel, cadê você? Já vai, pai, só vou passar de fase. Eu cheguei numa hora que me deu nos nervos ouvir essa frase, passar de fase, de um jeito que eu não conseguia te explicar. Um dia eu estava num evento, o irmão, pastor, falou para mim, você oraria por mim? Eu falei, eu oro, pelo quê? Eu sinto que ministerialmente está na hora de eu passar de fase. Eu falei, se quer que eu ore, arruma outra frase. Ele não entendeu nada. Mas dizia, eu oro com outra fase, negócio de passar de fase, e o pior é que eu nem expliquei, ele deve até hoje estar pensando a minha loucura. Aí teve um dia que eu pensei em jogar aquele videogame do meu filho, pela janela do quarto, que era o andar de cima da casa, para ver se ele ficava irrecuperável. Eu fui tentado, cheguei a pegar e acabei desistindo do processo. O senhor falou comigo, você lembra do videogame? Eu falei, lembro. Isso na época era fresco ainda. E o senhor disse, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Coisas que vocês quiseram tanto, pediram tanto, fizeram tanta festa quando eu dei. Estão roubando vocês de mim. Alguns de vocês prosperaram, que a profissão de vocês se tornou uma distração. Ou de vocês prosperaram, e o que vocês ganharam, os bens materiais, se tornou a distração de vocês. Distração não são necessariamente coisas erradas, gente. Como aquele campo, a propriedade, a junta de bois e o casamento não era. O errado não é a coisa em si, é quando ela se torna mais importante do que deveria, até mesmo do que o Senhor, para quem eu e você deveríamos ter todo o coração. E naquele dia o Senhor falou comigo, alguns de vocês cresceram no ministério e já não têm olhos para mim como tinham antes. Eu tenho certeza que isso não é exclusividade minha, que não foi erro só meu. Que muitos de nós, nessa jornada de edificar algo, às vezes estamos nos distraindo e deixando de praticar o que Jesus disse, é a única coisa que importa. Eu vejo uma turma pagando uma fortuna para uns coaches dizer para eles o que fazer. Não estou falando contra. Organize sua vida, não importa o preço. O que eu não entendo é por que alguém está tão disposto a pagar a uma pessoa de entendimento menor do que Jesus, que quase para ofendê-lo a gente chamaria de o coach dos coaches, no mínimo, que é quase uma ofensa, porque ele é muito maior do que isso. E a gente não presta atenção no que ele disse de graça. Uma só coisa realmente importa. Ele diz, não tem nada mais importante do que isso. Ele não está dizendo que a gente tem que ficar com Maria aos pés dele, trancado o dia todo. Mas existe um poder que vai emanar desses encontros cultivados, que vai nos levar a um lugar de execução maior do que aquele que nós temos. Acredite ou não, não adianta só ter um Josué na linha de frente, lutando contra os amalequitas. Nós ainda precisamos dos Moisés com a mão estendida, que vão fazer toda a diferença. E uma das coisas que mudou muito na minha vida e ministério depois disso, foi a progressividade com que eu comecei a entrar nesse lugar da oração, do jejum, de buscar a Deus. Honestamente,
Eu me sinto fazendo muito mais pela igreja hoje, bem mais ausente do que antes, do que quando eu tentava ser só o Josué na linha de frente. Nós precisamos resgatar essa coisa com Deus que nós temos perdido. E esse é o meu desafio a você hoje. Eu não quero me estender, nós temos uma agenda bem corrida, mas eu queria encerrar falando de algo que aconteceu próximo daqueles dias e que mexeu muito comigo. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro, foi publicado pela editora Betânia, Homem do Céu, do irmão Yun. Quantos aqui já leram? Uma biografia que vale a pena você ler, muito impactante, né? Histórias bem recentes desse movimento de Deus na China, mesmo com a igreja perseguida. Irmão Yun foi preso assim incontáveis vezes por causa do Evangelho. Depois de estar impactado pela leitura do livro, um dia eu recebo um telefonema de alguém dizendo: olha, a missão que acolheu o irmão Yun na Alemanha, quando ele fugiu da China, está promovendo uma ida dele ao Brasil. Ele não pode rodar o Brasil todo, mas vai estar em 8 estados. No sul, só dá para estar numa capital. E nós preferimos pela logística Curitiba. Você pode organizar esse evento? Falei, deixa comigo. Liguei para alguns colegas, fizemos um evento uma noite durante a semana. O maior prédio que conseguimos na época era para 4.000 lugares. A gente conseguiu telão, ficou gente de pé, sentado no chão, por lá de fora, fizemos um santo movimento. E eu lembro quando nós chegamos, e o irmão Yun viu aquele povo reunido, ele começou a chorar. Eu perguntei para o intérprete, meu mandarim não é muito bom, não é muito fluente. Perguntei para o intérprete, pergunta para ele por que ele está chorando. E ele falou assim, por causa dessa multidão reunida. Eu falei, mas ele chegou a cuidar de mais de 1 milhão de pessoas na China. E a resposta dele, sim, na nossa rede de igrejas nas casas. Mas dificilmente a gente podia reunir mais de 10 ou 12 pessoas num lugar. Não podíamos cantar alto, não tínhamos essa liberdade. E disse, que coisa linda ver essa liberdade de vocês adorar a Deus. E ele chorava. Eu fiquei emocionado, porque a gente acaba não valorizando isso. Ao dia seguinte, depois de uma reunião com pastores, nós saímos almoçar. E no almoço, em algum momento, ele para de comer e olha para mim chorando, tanto quanto ou mais do que o dia anterior. E ele disse para mim assim, o inimigo de vocês, aqui no Ocidente, é muito pior do que o nosso lá no Oriente. Eu falei para o intérprete, acho que você não entendeu o que ele falou. Pastor, ele falou isso. Falei, pergunta para ele, eu já li o livro inteiro dele. Ele fugiu da China, Ocidente, porque não aguentava aquela perseguição. Ele não pode estar falando isso. Ontem ele estava chorando da nossa liberdade. Eles conversaram e responderam, ele está falando exatamente isso. Eu falei, o senhor pode se explicar? Ele falou, nosso inimigo sempre nos empurrou para mais perto de Deus. Quanto mais perseguidos, mais nós buscávamos a Deus. Foi o inimigo de vocês, empurra vocês para longe. Eu falei, nosso inimigo. Ele falou, a prosperidade e as distrações do Ocidente. Eu não consigo te explicar o que aconteceu dentro de mim quando eu vi aquele homem falando. Mas eu lembrei das palavras de um camarada que foi missionário por quase 50 anos na Índia, Stanley Jones, missionário metodista. Certa ocasião ele afirmou, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. E eu creio que nesse momento nós temos a liberdade que muitos almejariam ter. Nós não estamos percebendo que nós estamos baixando e feio o nível da nossa espiritualidade. Para muitos de nós isso se tornou um negócio, números que alimentam o nosso ego e não o Redentor que almeja cada alma nessa terra. Para muitos de nós isso tem se tornado todo tipo de disputa, de ambição, mas muitas vezes nosso coração está desconectado do coração do Supremo Pastor, porque ele deixou de ser o mais importante. Estar com ele não tem sido para muitos de nós uma prioridade. Eu não vim te apontar o dedo nem jogar pedra em você. Eu só quero compartilhar a história da minha correção, na esperança de que a carapuça também lhe sirva de alguma forma. E que a gente possa avaliar. Nada do que fazemos é mais importante do que aquele que nos chamou para fazer, do que estar com Ele. E se eu e você não nos mantemos conectados com Ele, nós podemos não só não fazer direito, mas nos perder fazendo. Aliás, infelizmente, está acontecendo e demais. Eu não sei vocês, mas não aguento mais ouvir história de pastor caindo. De gente estar tão empolgado com o que faz,
que se desconectou daquele que deveria estar sendo honrado não só com o trabalho, mas com todo o nível da nossa entrega, com todo o nível da nossa dedicação, com toda a integridade possível. Quando eu falo integridade, é o ser inteiro. Não é apenas a decisão de não tropeçar, mas não deixar nenhuma área de fora. E o meu apelo ao seu coração hoje é que a gente possa avaliar profundamente, não apenas onde estamos, mas como podemos redirecionar essa rota. Você recebe esse desafio? Eu acho que eu tenho 1 minutinho ou 2 por ainda. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, as próximas conversas, dos painéis, dos workshops, nós talvez saiamos daqui só com alguns discursos de encorajamento. E nós precisamos de mais do que isso. O Senhor tem feito algo inédito na história da igreja brasileira. E nós te louvamos por cada um desses homens e mulheres de Deus que são verdadeiros heróis. Mas, Pai, eu clamo por cada um deles e me incluo nisso. Que nenhum de nós se perca na performance de trabalho, a ponto de perder a paixão pelo Senhor. Que nenhum de nós se esqueça da razão pela qual fomos criados. Que nenhum de nós se deixe distrair ao longo do caminho, ao ponto de ou não estarmos te buscando como deveríamos, ou fazemos isso com uma motivação que talvez já está equivocada e não percebemos. Nós oramos que o Senhor nos ajude não apenas a avaliar o que estamos ou deixando de fazer, mas o como, o porquê, e que debaixo da luz do Teu Espírito possa haver mais do que conserto, possa haver despertamento para uma nova estação de uma profunda e poderosa vida de comunhão e intimidade com o Senhor. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Maravilha, hein, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto vamos, pode ficar por aqui, companheiro? Esse é um momento muito importante, é o momento do painel. Depois nós vamos nos dividir.